Olá, historiadores! Olá, terráqueos comuns! Eu voltei para a alegria de um e a tristeza de outros, e eu talvez tenha voltado para ficar, porque eu gostei um pouco dessa coisa, meu ego ficou bem alimentado com os elogios de vocês, com as críticas também. Me pediram para olhar mais nos olhos de vocês, me pediram um cenário menos branco. Eu coloquei esse negócio aqui, mas eu vou arrumar um cenário minha cara, porque esse negócio não tem nada a ver comigo, mas vai dar certo. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a história do Brasil, porque eu andei pesquisando as matérias que caem no Enem, e é isso que a gente vai fazer, nós vamos focar no Enem, porque esse é meu ano eu já faço o Enem há 2 anos, só que esse é meu ano válido de vestibular, mesmo que as notas de corte sejam um pouco altas para que a gente não faça isso, porque o Brasil quer mão de obra, ele não quer seres pensantes, mas nós vamos contra tudo isso, e eu tenho certeza que a gente vai passar, então vem comigo assistir a Inconfidência Mineira. Voltei e vamos começar puxando lá de trás, lá da história do Brasil, lá do ciclo do ouro, porque é aí que começa o ideal de Inconfidência, de Conjuração Mineira. Se você vê na sua prova Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, estamos falando da mesma coisa. E a Inconfidência Mineira começou, teve uma ideia assim de... Desculpa. A Inconfidência Mineira começou, ela teve a ideia, depois da coroa portuguesa começar a cobrar impostos muito altos de Minas Gerais, o pessoal pensava que o ouro nunca ia acabar, Minas tinha muita, Minas minerava muito, eles aproveitavam bastante do ouro, então eles achavam que o ouro era infinito, nunca ia acabar. Então, assim, não vamos dizer que não tinha corrupção, porque tinha, mas a coroa portuguesa cobrava impostos muito altos. Um deles era o quinto, que era 20% de tudo aquilo que você pegava, que você minerava, 20% de tudo aquilo. E a captação, que era por cabeça, era cobrado por cabeça. Só que, em 1966, o ouro começou a ficar mais escasso, estava acabando, já tinha minerado muito, já tinham aproveitado muito do ouro, então estava acabando o ouro. E Minas começou a ver o desfalque, tipo, ó, o ouro não tá chegando aqui pra gente, lá das Minas, lá da colônia brasileira, o que tá acontecendo? E aí, a coroa portuguesa decretou um novo imposto, falou, ó, galera, se o ouro não chegar pra gente, nós vamos aí na colônia e vamos fazer a derrama. O que é a derrama? A gente já vai lembrar pelo nome, ó, captação por cabeça, quinto, 20%. Derrama era assim, ó, se não chegasse 20% lá na coroa, eles vinham na colônia e passava na casa do pessoal, tudo catando tudo que ele tinha de poder aquisitivo, de patrimônio. Eles pegavam ouro, eles pegavam roupa, pegavam tecido, pegavam móveis, pegavam tudo, até que a coroa tivesse aquele contingente que ele queria, que tinha que ter chegado lá através do ouro e não chegou. Então, a população começou a ficar louca, inclusive a elite atingiu aquela que é nunca atingida, inatingível, que é acima da burguesia, que é a elite, né? E aí, é importante a gente lembrar que a Inconfidência Mineira foi programada, foi planejada e idealizada por 12 pessoas da elite. 12 pessoas que eram intocáveis. Então, como essas pessoas, você sabe, eu sei, todos nós sabemos que mexer com a elite mexer assim, mexer com pessoas que quase nunca se revoltam. E quando se revoltam, elas até que têm aquele esperado, né? Aquele toque esperado. Eles acabaram mexendo, eles mexeram com a elite e acabaram mexendo realmente com aquelas pessoas que não queriam ter os seus patrimônios tomados. As 12 pessoas que fizeram, elas faziam reuniões em lugares secretos, idealizando para tirar o que é que a Inconfidência Mineira queria. Tirar Minas Gerais do país Brasil e queria tornar Minas Gerais um país sozinho, independente, com livre mercado, com a economia deles, com o governo deles, para se livrar da coroa portuguesa, que ainda o Brasil naquela época não tinha uma identidade muito formada, dependia muito de Portugal, e Minas Gerais não gostava nada disso, porque aí a coroa portuguesa mandava nos impostos, mandava no ouro,
Não que a gente não que Minas Gerais seria totalmente honesto e mandava realmente os 20% para coroa portuguesa, porque a gente sabe que isso não acontecia. Inclusive, uma curiosidade, que é aquela expressão que a gente usa, Santa do Pau Oco, é porque nas minas, você não podia sair, você era revistado pelo pessoal da coroa portuguesa, eles eram revistados. Se tivesse uma pepitinha de ouro, devolvia, era da coroa, confiscada, e às vezes você podia ter sido até ser morto por traição. Então, eles enchiam santas. Eles cortavam o fundo das santas, enchiam ela de pepita de ouro para poder sair sem que ninguém visse que eles estavam levando o ouro das minas. Por isso a expressão Santa do Pau Oco. Então, voltando ao que a gente estava falando, os inconfidentes queriam tirar Minas, queriam proclamar uma nova república de Minas sozinha, separada do Brasil. Eles não tinham uma opinião muito formada sobre escravidão, porque, como nós falamos, eram 12 pessoas da elite. Então, alguns dos inconfidentes eram a favor da abolição da escravatura, outros não, porque eles possuíam escravos. Então, sobre isso, eles não tinham uma opinião muito bem formada. Mas o que aconteceu? A elite estava super desagradada pela derrama que ia ser decretada. E chegou Portugal mandou, então, Visconde de Barbacena, que era para ser o novo governador de Minas Gerais. E o que ele ia fazer? Visconde de Barbacena foi para governar Minas Gerais já com o ideal de você vai decretar a derrama. Então, os inconfidentes loucos disseram assim, a revolução vai acontecer no dia que a derrama for decretada. Eles ficaram esperando ali, mas esse dia não chegou. Porque na história toda apareceu Joaquim Silvério Reis. Quem era esse cara? Os inconfidentes tinham um contrato entre eles que se alguém fosse pego, não ia delatar o coleguinha, não ia dedar o coleguinha, para que não fosse mortos em geral, só fosse morto você, ou negasse até a morte realmente que o movimento acontecia. Só que Joaquim é aquele X9 que estava devendo para a coroa portuguesa e falou, olha, eu posso ser um filho da mãe e delatar todo mundo e a coroa portuguesa vai perdoar as minhas dívidas. Idiota foi você, Joaquim, se você está aí me vendo de algum lugar. Porque a coroa portuguesa usou Joaquim, e Joaquim acabou que não teve todas as dívidas perdoadas, apenas algumas, e o cara dedou todo mundo, então a vida dele não ia ser boa em Minas Gerais, ninguém ia deixar ele em paz, porque a revolução ia ser boa para todos os mineiros, eles acreditavam assim. Então acabou que o cara teve que sair, de se exilar em outro país, eu nem sei para onde ele foi, ninguém sabe. E então os 12 inconfidentes foram pegos. Lembrando que o movimento deles estava tão forte que eles tinham feito até uma bandeira para o novo país, Minas Gerais, que a bandeira dizia liberdade ainda que tarde. A bandeira que hoje é a bandeira de Minas Gerais. Estado Minas Gerais era para ser a bandeira do país Minas Gerais. Então os inconfidentes foram pegos e o que aconteceu de primeira instância foi que todos eles foram julgados à morte por traírem o Estado. Mas, como eu disse pra vocês, eram elites. E ninguém mata elite, ainda mais 12 pessoas da elite. Naquela época, você ter nome de família era uma coisa muito importante. Era meio que você já nascia com sua vida pré-julgada se você fosse de uma família de nome, ou se você fosse de uma família sem nome, você já tinha seus caminhos ali trilhados. Então, a coroa portuguesa não ia decretar a morte de 12 pessoas, cada uma de uma família influente e diferente, porque isso influencia até na economia, né? Então, o que eles fizeram? A lei, que tinha sido um ano depois do julgamento de morte, ninguém foi morto ainda. Uma das pessoas, um dos inconfidentes foi preso, eu não lembro o nome dele, mas um deles foi preso e morreu na prisão por más condições. A gente não comenta muito isso, mas os 11 inconfidentes, um só que foi excluso desse julgamento, os outros 11 confidentes foram só convidados a se exilarem em uma colônia africana de Portugal, mas um deles, exceto o senhor Tiradentes, não dentista, Tiradentes, aquele cara que você assa carne no feriado dele, passeia com a família no feriado dele sem saber quem foi ele. Agora eu vou falar pra vocês. Tiradentes resolveu, ele era aquele cara rebelde que ele não negava o movimento, ele não negava seus ideais e ele disse, cara, eu defendi mesmo e é isso que eu quero.
quero Minas Gerais independente da coroa portuguesa, porque vocês abusam da gente, cobram impostos absurdos. Então, a coroa portuguesa falou, o bonito não vai negar não, que é inconfidente. O bonito não vai negar a militância não. Então agora tu vai ser morto. E aí foi isso que aconteceu. Tiradentes foi o único cara que foi morto e julgado pela inconfidência. Ele foi morto, foi decapitado, teve seu pescoço, foi enforcado primeiro e depois foi todo decepado, decapitado e teve as suas partes espalhadas pela praça pública e por rodovias de Minas Gerais, para que você passasse por aquilo e visse. Eu não quero ser um rebelde, porque senão eu vou acabar aqui com a minha cara, meu pescoço pendurado na praça. Hoje em dia, lá em Minas Gerais, tem uma praça pública que chama Praça Tiradentes, que eu vou deixar aqui pra vocês. Vocês viram? Essa é a Praça Tiradentes, onde a cabeça do Tiradentes ficou lá, bonitinha lá, pendurada, pra mostrar pra você. Não seja um revolucionário, nem um inconfidente, porque é assim que você vai acabar. Se você for elite, talvez, e se você negar o seu movimento, talvez você não acabe assim, acabe exilado na África, mas se você não renegar, você for até o fim com seus ideais, é assim que vai acontecer com você. Então, naquela época aconteceu isso, todo mundo fizeram a cabeça dos populares, que aquilo era uma coisa ruim pra Minas e tal, então todo mundo deixou aquilo morto. Só que veio a proclamação da República, que Pedro Américo fez com seus coleguinhas, e eles precisavam de uma imagem brasileira para ser o herói. Já chega de heróis portugueses, já chega de heróis de outros países, a gente quer um herói brasileiro. E eles pegaram quem? Isso mesmo, Tiradentes. Pegaram ele para ser o nosso representante, o nosso herói, porque Tiradentes era um militar, então era um republicano, ele tinha essas ideias, então era isso que Pedro Américo queria. Pegou Tiradentes como o nosso mártir, o nosso herói, e falou pro nosso coleguinha Deodoro, Deodoro, você vai pintar o cara, porque os brasileiros têm que ver os negócios. Quando você vai na padaria comprar um negócio, você tem que ver ele pra você ver se você quer. Se te falar o nome, você não compra só pelo nome. Então, pinta o cara aí, que o brasileiro tem que comprar essa imagem e é ele que vai ser o nosso herói. Então, o que o Deodoro fez? Foi lá, marqueteiro demais, pintou um cara igual a Jesus Cristo, igual a imagem de Jesus Cristo da Santa Ceia que a gente vê, um cara de barba, um cara caucasiano, com a pele branca, cabelinho, com muita cara de Marte. Tanto que nós não temos imagens do Tiradentes na época da Inconfidência, nós só temos imagens dele após a proclamação da República. E é isso que ele fez, o Deodoro fez uma imagem do Tiradentes, e o Tiradentes é o único ícone da história brasileira que tem um feriado em território nacional. Todos os estados, todos os municípios do Brasil têm o feriado do dia 21 de abril como feriado dos Tiradentes. E é muito isso, eu não sou detetora do conhecimento, mas se eu errei em alguma coisa, se faltou alguma coisa, você deixa aqui embaixo. Se vocês querem ver alguma coisa com foco no Enem, com foco em provas que vocês estão tendo, comenta aqui embaixo. Deixa o like, que eu vou fazer mais, vou fazer sempre, porque eu gosto muito de passar isso pra vocês. E se tá ajudando uma pessoa, tá me ajudando. Então, se inscreve no canal também, que é muito importante. Clica no joinha e me segue lá no Instagram e me dá várias sugestões do que vocês querem ver. Muito obrigada e é nóis!